E a gente dá continuidade aqui ao nosso Vida Mais, como nós anunciamos aqui no começo do programa, também como entrevistado hoje e de um tema super importante, porque a gente fala aqui todos os dias, na nossa vida profissional como um todo, e aqui no Vida Mais todo domingo a gente fala que quem mais tem doença do coração especificamente é quem tem mais problema, é quem tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, quem fuma, quem é obeso, quem é sedentário, quem tem história na família, quem tem estresse, idade. E eu deixei esse último aqui por último, porque é o tema, o 10º aqui é o tema da nossa entrevista agora, que é o sono, a qualidade de sono ruim. E para isso a gente recebe aqui no Vida Mais o professor Renato Mendes, ele que está lançando um livro exatamente sobre esse tema, devido à sua importância, psicólogo, professor da universidade, não é isso, professor? Isso mesmo. Aqui é o nosso Vida Mais, a gente está aqui falando de saúde para as pessoas e, por favor, professor Renato, se apresenta então para a gente. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, tá? Uma satisfação estar aqui. Falar com todos vocês, tá? Com os teus telespectadores. Na verdade, nós fazemos parte da Associação Brasileira do Sono, Regional Piauí. Tá? Existe a associação a nível nacional e nós fazemos parte da Regional Piauí. Então, um grupo de colegas nos reunimos. Sempre a Semana Nacional do Sono é em março. Nesse ano já tem aí, a partir do dia 10 a 14 de março, tem aí toda a culminância das atividades relacionadas ao sono. E o que a gente pensou? Eu lá, muitos meus intrigares na minha cabeça, né? Até então. Março, a Semana Nacional do Sono. Dezembro, tem o Congresso Brasileiro do Sono, sempre em alguma capital do Brasil. E aí, o que nós... Não, a gente tem esse gap, tem essa lacuna, tem esse espaço aqui. E eu resolvi, vamos fazer ciência, vamos colocar em prática aquilo. Juntamos, nós, enquanto Associação Brasileira do Sono Regional Piauí, vamos fazer um livro. E aí nasceu O Sono Nosso de Cada Dia, tá? Um resgate histórico e atualizações científicas. Então, nós, um grupo de colegas, tá? Organizado por mim e pela professora Deise Satomi Ikeda, uma fisioterapeuta da Universidade Estadual do Piauí. Professora Deise, vamos sentar, vamos fazer ciência, né? Então, não, enquanto dois doutores, dois colegas, vamos sentar e vamos pegar os outros colegas, tá? Com suas diversas habilidades. Sim. E aí o livro surge com 12 capítulos, 200 páginas, prefaciado pelo professor John Fontinelli Araújo, doutor John piauiense também, um neurocientista, neurociclista, tá? E o professor John prefaciou o nosso livro. Tivemos a felicidade do ano passado de lançar, teve o lançamento local, e o lançamento oficial que foi feito no Congresso Brasileiro do Sono. Então foi um sucesso. Reunimos diversos temas, tá? Então a gente fala da importância desse sono, a terapia cognitivo-comportamental e ações do sono, como é que a psicologia pode agir, eu enquanto puxando sardinha para a brasa para minha sardinha até então. Mas aí tem os colegas médicos, né, otorrinos, que também participaram, nutricionistas, dentistas, outro colega psicóloga também, e a professora Deise, que faz uma relação com a questão do ensino, pesquisa do sono no Piauí. Então o livro ficou bem feito, ficou legal. Vale ressaltar, Jocelano, que é a primeira obra relacionada a sono do estado do Piauí. Então essa nós colocamos como essa primeira obra, registramos, tá? Essa primeira obra, a importância da qualidade desse sono. Eu tenho certeza, eu disse, não, enquanto cardiologista, certamente você faz essa pergunta para os seus pacientes, como é que está o seu sono? É vital, é importante. Né? Aqui a linguagem desse livro não é aquela linguagem acadêmica, aquela linguagem, sim, assuntos rebuscados, que fizemos uma atualização científica. O Dr. Eric Otorrino fez uma relação da questão da rinoplastia, né? Orientando as pessoas dessa importância, desse dormir bem e do ronco. E duas médicas, colegas suas, Isadora Ribeiro e Isadora, tá? Juntaram, Luciana Almeida e Isadora, tá? Juntaram e falaram sobre a questão da religiosidade, a importância da religiosidade também, sem levantar nenhuma bandeira para nenhuma religião, mas o processo da religiosidade na qualidade desse sono, que isso também influencia. E aí, no final, o nutricionista nos contempla com a questão dos alimentos, a importância dos alimentos para também ter a qualidade do sono. Detalhe, alimentos do Nordeste. Nós, enquanto nordestinos, o cuscuz, a tapioca, as massas de modo geral, a macaxeira, o aipim, tudo aqui colocado, quais são esses alimentos que são moduladores do sono, te ajudam, melhoram essa qualidade do seu sono. Então, é uma obra legal, boa, eu sou suspeito, importante sim, nesse momento, para que as pessoas entendam que o sono, nesse ano nós estamos já tem a campanha desse ano que já está lançada, Dormir Bem, Saúde, Dormir Bem, Viver Melhor, tá? Essa campanha nós vamos começar já as atividades a partir do mês de março. E a divulgação a gente certamente voltarei a esse programa para a gente fazer uma divulgação dessa Semana do Sono.
e mostrar para a sociedade. As pessoas elas têm os vícios, os hábitos negativos. No primeiro capítulo, no qual eu escrevi com o psiquiatra Samuel Bevilacqua, a gente disse, vamos falar sobre a psicoeducação, a importância de mostrar para essas pessoas que temos a higiene do sono, a importância dessa higiene do sono, tá? Que nada mais é do que mudança de hábito, técnicas de modificação do comportamento simples, hábitos simples que a gente tem. Certamente quando chegam no seu consultório, se tiverem passado por um psicólogo ou por um psiquiatra habilitado relacionado a esse sono, você vai perguntar, a sua higiene do sono está tranquila? E essas orientações a gente coloca no livro. Orientações simples, os hábitos, os celulares, os eletrônicos para desligar, questão da luminosidade, tá? As refeições, o uso excessivo de telas, mas de álcool e de tabaco, né? As pessoas estão, né, que isso prejudica, a gente sabe que vai prejudicar em todas as partes. E isso também prejudica o sono. E aí está tudo escrito nesse material, como forma de orientação, como forma de cartilha, como forma E aí ficamos felizes até então por a primeira obra, né? E sempre deixamos registrados. Eu, enquanto primeiro psicólogo, desde 2007 eu me dedico ao estudo do sono. E vim trazendo essas ideias, vamos fazer ciência, a gente precisa, minha mãe sempre diz, o que não se escreve o vento leva, né? E aí a ideia de deixar isso registrado, você encontra na livraria, entre livros, tá disponível, na própria Universidade Federal, na biblioteca da Universidade Estadual, Universidade Federal, certamente você encontra. E detalhe, quando nós fizemos o livro, pela editora Atena, nós colocamos aberto, o acesso aberto. Então, se você clicar www.editoratena e procurar o sono nosso de cada dia, certamente você vai encontrar o livro disponível para baixar, para ler, para fazer a divulgação de modo geral. Que bacana, professor. E principalmente porque um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Pelo menos é para passar. Certamente. Pelo menos é para passar. Então, como é que um terço da minha vida eu tenho que me dedicar a essa atividade, que é uma atividade natural, fisiológica, né? E como que às vezes a gente não vai cuidar disso? E muitas vezes é o que você falou, porque parece que são hábitos mais simples de como ter uma melhor higiene, alguns conhecimentos mais básicos as pessoas podem até saber, mas muitas vezes o nosso comportamento como sociedade, como ser humano, nos afasta um pouco disso, né? Mas aí como você tem percebido isso? Eu sempre questiono, por que nós nos preocupamos tanto? Daqui a pouquinho, o meu celular, a bateria vai arriar, vai acabar. E aí, quando está ali 15%, 10%, a preocupação nossa é excessiva de colocar para carregar. E aí agora fica como sugestão, por que nós também não pensamos na modificação do nosso comportamento? A nossa bateria precisa ser recarregada, então o nosso sono precisa ser organizado. Nos preocupamos tanto com esse material, com essa coisa, né, que vai muitas vezes nos prejudicar, e por que a gente não faz isso com a atividade física, com a alimentação correta, com a higiene do sono, com leituras de qualidade, com mudanças de hábitos, né? E até mesmo o convite que eu faço, o reclame que eu coloco sempre para as pessoas, os eletrônicos. Você coloca aí os hábitos ruins, mas é possível fazer essa modificação de hábitos. Tá? As pessoas elas têm que entender que a gente quer viver, certamente quando você orienta para os seus pacientes, a questão da longevidade. E o sono, para mim, é um dos principais nesse quesito para você ter uma longevidade, para você ter uma qualidade de vida, as boas relações. Observe as pessoas no outro dia, um grupo de colegas, né, seus colaboradores, enfim, pessoas de modo geral do seu convívio. Olhe o comportamento dela diariamente. A pessoa está feliz, está tranquila, está organizada, os erros são menos erros, tem mais acertos, está focada, dormiu bem. Certamente essa pessoa dormiu bem, né? Se isso está desandando, certamente o sono está prejudicado. É verdade. E na prática, professor, o que a gente percebe no dia a dia, às vezes eu atendo um paciente de manhã, e a gente sabe que Teresina, como um polo de saúde, tem pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados para cá. E muitas vezes, medindo a pressão, olha só, pessoal, na prática, mede a pressão, está lá 16/10. Sim. Eu disse, olha, lembra a última vez que mediu? Como é que tem sido as últimas medidas? Não, doutor, é porque eu saí de madrugada de casa e passei a noite viajando. Então, naturalmente, não dormiu bem. Sim. Isso é pontual. É alguém que não dormiu bem e que ali você tem uma constatação de que a pressão ficou alta. Então, você imagina isso feito de forma repetidamente, ao longo de dias, ao longo de anos. São picos de pressão o tempo inteiro, surgimento de arritmias e outras consequências que são realmente orgânicas. E que é isso que você falou, vai viver menos quem não dorme bem. Você falou que desde 2007 estuda o tema.
Então quase 20 anos aí. Exato. O que ele motivou? Já era psicólogo na época que começou a estudar o tema? O que ele motivou? Por que ele chamou tanta atenção? Dentro da psicologia, o que eu precisava mudar, a modificação do comportamento do ser humano como um todo. E aí eu tive a oportunidade, através de colegas aqui, o professor John Fontinelli tem um laboratório na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e abriu as portas para ver. Renato, aqui nós temos modelo animal, modelo com o ser humano, e a oportunidade, a necessidade de fazer na prática, fazer ciência. Essa é minha. E tanto que eu faço isso em sala de aula, a divulgação para com os alunos, a divulgação na sociedade. Onde é que posso chegar? Essa é a minha ideia. E o sono, enquanto modificador, é possível modificar. Eu vejo a prática técnicas de modificação do comportamento para a modificação também de ações no dia a dia e a melhora da qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. E é isso que me motiva todo dia. Que bom, professor, que tem estudiosos como você também se dedicando a isso. Seu time aí é um timaço. A doutora Deise, eu tive o prazer também de conviver com ela durante a minha formação lá no INCOL em São Paulo, de 2008 a 2011. Ela era fisioterapeuta lá. Isso. E para nossa grata surpresa, ela veio para Teresina para contribuir em diversas linhas aí, referência, né? Tem notório saber, título de notório saber relacionado ao sono. Então, Deise, vamos fazer ciência. A gente precisa colocar. E ela enriquece o livro com um capítulo sobre a questão da pesquisa. O sono e a pesquisa do sono. Tanto é que ela é fundadora da primeira liga de sono do Piauí. Eu, enquanto segunda liga, já na Universidade Federal e ela na Universidade Estadual. E o trabalho que é feito com os alunos, e os alunos hoje percebem o sono de forma diferente, graças às ações da professora Deise na UESP. Sua atividade na Universidade Federal atualmente? Hoje sou professor, docente do curso de medicina, tá? E aí trabalho com a psicologia médica e aí certamente eu consigo, até já conseguimos agora no curso de medicina de Floriano, já vai ter a disciplina de psicologia do sono, tá? E a gente com insistência em participações aí até então. E essa também nos outros cursos, tanto medicina de Picos quanto medicina de Teresina, já existe também a temática sono, ela é trabalhada dentro da grade curricular dos alunos. Perfeito. E tem que ser falado mesmo, porque é muito comum no dia a dia, lógico que o nosso público que nos assiste aqui também, todos os domingos como esse aqui, de 7 às 8 da manhã, a gente está aqui na Band, e a gente tem um público também de uma população acima de 40, 50, 60 anos aqui também, é uma parcela importante. E uma queixa comum que eu vejo no dia a dia no consultório, às vezes o paciente vem por outro motivo fazer um check-up, ou mesmo fazer um acompanhamento. Eu digo, doutor, passa um remédio para eu dormir, porque eu não estou dormindo bem. E eu sempre tento ter muito cuidado na resposta para que possa passar a informação como eu quero que ela receba, mas é assim, eu digo, olha, eu não posso lhe passar a medicação para o sono. Isso é tão complexo que precisa ser estudado. Não é uma medicação, não é um indutor do sono simplesmente, você vai tomar a medicação e naturalmente vai ter o efeito dele, vai produzir ali um relaxamento e um sono em si. Mas isso é multifatorial, né? Então, assim, dentro do seu estudo, e é uma queixa de muitas pessoas que não conseguem dormir bem, sobretudo em uma determinada faixa etária. Por que isso ainda é muito presente e a gente não consegue ter essa qualidade para a maioria das pessoas? Excelente observação a sua quando você coloca na questão dos... Hoje as pessoas elas estão se automedicando. E aí toma um remédio para dormir, toma um remédio para ficar acordado. E a facilidade nas farmácias, quando você anda naquelas gôndolas lá, você percebe, eita, deixa eu pegar o meu remedinho do sono. E aí você vê, será se de fato eu estou precisando daquela medicação? Eu sou grande, eu costumo dizer, eu sou grande, né? E aí a medicação que serve para mim não vai servir para você. Né? Tem toda uma farmacologia por trás daquilo ali, uma análise que é feita, que o profissional médico faz em cima daquilo ali, do paciente. Coloco sempre, vou bater na mesma tecla da modificação de comportamento das pessoas. As pessoas elas querem a praticidade, elas querem instalar o dedo e que a coisa aconteça. Não é assim. Porque é muito rápido. As pessoas... Vamos para uma academia, vamos fazer atividade física, a sua caminhada está em dia, a tua alimentação está balanceada, você consegue à noite. Eu gosto sempre de colocar um quarto, tá? Fazendo aqui a ponte. O que tem que ter num quarto? Uma cama, uma refrigeração, uma rede, algo que você fique bem, um companheiro, uma companheira, seja quem for. Somente isso. As pessoas hoje transformaram o quarto, então lá tem um aparelho eletrônico, tem o celular, o tablet, a televisão, e está ali de frente. E isso compromete bastante o teu sono. Sim. Então sempre vou colocar, tanto no uso medicamentoso, quanto na mudança de hábitos, as refeições, o uso excessivo de álcool, o uso excessivo de tabaco, daqueles vapors, que também faz mal. Então, as pessoas elas deviam frear mais um pouco, refletir e sempre fazer aquela pergunta, daqui a 5 anos como é que você quer estar? Daqui a 10 anos como é que você quer estar?
né? Então vai muito de como é o teu hoje, como é que você está fazendo isso hoje, para ter uma resposta e ter uma qualidade de vida melhor lá na frente. Na frente, exatamente. Sim, você falou fundamental. De forma geral, hoje, recentemente, a gente tem comentado aqui também no programa, o Ministério da Saúde, por exemplo, lançou novas informações o aumento da quantidade de pessoas obesas no Brasil. Apesar de que hoje existem novos tratamentos, aí, como a gente falou recentemente também aqui, das canetas emagrecedoras, mas as pessoas acham que vai tratar uma obesidade como uma mágica, que vai tratar uma dificuldade para dormir ou um tratamento de um sono adequado com a medicação com a mágica. E tudo exige esforço, né? Vale ressaltar de casos que necessitam de fato fazer uso medicamentoso, avaliado por um otorrino, por um psiquiatra, por um cardiologista. Esses casos, sim, é necessário fazer uso da medicação, mas via acompanhamento médico. Se não, as pessoas elas querem, já que passam. Um colega uma vez me disse, 3 da manhã estava online e quando lembrou tinha que acordar às 7. Então ele dormiu 4 horas, 3 horas de sono, não teve um sono reparador, não chegou nos estágios corretos do sono, não sonhou. Ou seja, no outro dia, o cansaço, no trânsito, foi enfrentar um trânsito, está ruim. Então, se a gente perceber, é possível. A nossa preocupação tão grande em me deixar o celular carregado para que eu fale em todas as redes no outro dia e poste minhas fotos, as pessoas elas correm. Essa mesma ânsia de deixar o celular carregado devia ser canalizada para uma ânsia tranquila de deixar teu corpo bem preparado para o outro dia estar tranquilo, né? Certo, correto. Professor, nós estamos quase no final aqui do nosso tempo, mas eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. Sobre alguns distúrbios, se é que a gente pode chamar assim, uma dificuldade de repente para manter um sono adequado em crianças e adolescentes. Eu vou bater pela 3ª vez na mesma tecla, tá? Então a orientação que nós sempre colocamos aos pais é que sentem com os filhos, orientem, justamente façam aquele cronograma. Os pais eles são pouco negociadores, eles impõem alguns impositivos, mas se sentam com seus filhos, orientam, mostra a higiene do sono, a cartilha do sono, www.absono.com.br. Você baixa lá a cartilha do sono de fácil acesso, onde você consegue perceber. Tem o mito das horas, né? Tem aí as pessoas elas colocam a hora de sono. E crianças, adolescentes, adultos, idosos têm um padrão de sono. Será se você de fato está com aquele sono adequado por aquele número de horas? Então, sempre vou dizer, orientando aos pais, a necessidade do sentar, de pedir uma orientação a um profissional do sono, tá? Enfim, profissionais de modo geral, de saúde, mas que trabalham com sono ficaria bem mais fácil, para tentar entender a dinâmica dessa criança, desse adolescente, e em cima daquilo ali, melhorar também a qualidade. Seria uma relação participativa desse pai com esse filho, de uma boa relação, para que ele melhore. Ele consegue, sim, com jogos, com interação, com controle do celular, com controle de sites, né? O uso abusivo, o tempo necessário que essa pessoa vai ficar. Se tem um controle, se tem uma boa relação, certamente vai tudo melhorar, vai ficar organizado, vai ter uma melhora da qualidade do seu sono. Aí, um ponto que a gente tem que puxar também, a questão da alimentação e a questão da obesidade infantil, a dificuldade de algumas crianças, tá? Na questão alimentar, que isso também vai influenciar nesse sono. E aí a questão que a gente não pode deixar de falar, muito bem colocada, a questão dos adolescentes, crianças, o Congresso Nacional, a questão das horas de estudo, tá? O horário das crianças de entrar na escola também precisa ser revisto. As escolas, principalmente o público adolescente, algumas escolas aqui em Teresina já colocaram o ensino médio para o turno da tarde, que é o mais correto, tá? Visto que esses adolescentes têm uma dificuldade para acordar mais cedo. Então são essas mudanças que se a gente fizer na sociedade como um todo, e aí via Prefeitura, Secretaria de Educação de Estado, se fizer essas adaptações, certamente vai ter também essa melhoria e essa qualidade do sono vai chegar, principalmente nesse grupo, nessa faixa etária de crianças e adolescentes. Perfeito, professor. Olha só, e ficou bonita a capa, lindo, né? O Lucas Windsor, o nosso assessor, né, de uma qualidade tremenda, sim. Lucas, ele conseguiu mostrar, se você olhar ali o lado, é um livro do Piauí, e aqui do ladinho tem todos o que te representa o Piauí, cultural, né? Do Piauí. Ficou linda a capa. Professor, parabéns pelo livro. Muito obrigado. Conheçam e esteja sempre aberto aqui o espaço para que a gente possa falar de temas relevantes como esse, os congressos, eventos. Ótimo. Aqui no Vida Mais a gente também cobre eventos na cidade, a gente faz questão de estar lá, os especialistas que no dia a dia vocês debatem isso, a própria Associação Brasileira de Sono, a Regional Piauí, que você atualmente é o presidente. Não, faço parte de um dos colaboradores. Da atual gestão. Isso, da atual gestão. Faço parte da atual gestão. A diretoria inteira está convidada para vir para cá. Muito obrigado. E a gente, é uma honra poder falar desse tema tão importante. Obrigado. À disposição.
Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.